Dando continuidade à aula 8, a parte 2 da aula 8, ainda na fase pré-analítica, né? A gente continua aqui do manual, que como eu falei, vai ficar disponível para download nos arquivos da aula. E esse manual aí também vai embasar a parte 2 da aula também, quase tudo, grande parte dessa segunda parte aqui, ele foi retirado também desse manual aí, as informações. Urina, tá? Então aqui a gente vai ver o que? A fase pré-analítica dos principais tipos de material biológico recebidos e utilizados em laboratório de análises clínicas. Urina. Então, você vê aí vários tipos de tubo de urina aqui com conservante, né, com o ácido bórico, que conserva mais, tá? Vamos lá. Condições de armazenamento da urina. Como é que a urina pode ser transportada? Temperatura ambiente, 18 a 25 graus Celsius. Essa é a temperatura ambiente considerada nacional, mas a gente sabe que em algumas regiões isso não é verdade, né? No Ceará, pelo menos Ceará aqui, a temperatura ambiente não é essa, é um pouco mais alta, mas se utiliza baseado nisso aqui. Mas em temperatura ambiente, a urina ela é estável por um período de até 2 horas após a coleta. Então, o sumário de urina lá você entregou tem que ser até 2 horas e não precisa ser refrigerado, se chegar até 2 horas. Mas se a pessoa, a gente recomenda que refrigere, porque às vezes a pessoa mora um pouco distante, você coleta logo assim que acorda, não dá para chegar em até 2 horas, para não comprometer e não arriscar, a gente recomenda que refrigere e proteja da luz, ela vai durar até 12 horas refrigerado para análise após a coleta. Lembrando que isso para a maioria dos ensaios realizados em urinas, tem ensaios que existem recomendações diferentes. E urina com conservantes, começa aqui o ácido bórico, a estabilidade ele segura bem mais por 24 horas após a coleta, tá bom? Isso aqui da Grain, né, da marca Grain by One. Tá? E tem outros conservantes também, tá bom? Ó, atenção, antes da análise, homogeneizar bem a urina e deixar atingir a temperatura ambiente, tá? Nunca congelar a urina. Raros exames existem essa condição de urina congelada, mas a grande maioria é dessa forma aqui, tá? Soro. E aí a gente vê aqui, ó, aqui tem um tubo com gel, esse tubo amarelo aqui, ele tem gel e tem atividade de coágulo, geralmente, ó, gel é atividade de coágulo, que faz com que a retração do coágulo aconteça mais rápido, né? E qual é a recomendação? O preparo inicial após a coleta. Após a coleta, aguardar a retração de coágulo em temperatura ambiente, não refrigera, aproximadamente 20 a 30 minutos. Quando é um tubo que não tem ativador de coágulo, é bom você virar o tubo para certificar se ele já coagulou, se já retraiu o coágulo por completo. Tubos que tem ativador de coágulo, 20 a 30 minutos é suficiente. É muito raro você ter um tubo que não coagula nesse tempo, tá bom? Então veja só, agora uma quebra de padrão. A grande maioria que está assistindo essa aula nesse momento deve estar pensando, então soro é muito simples, o transporte é refrigerado, todo mundo sabe, né? Mas não. Antes da centrifugação, aqui assim, só uma dúvida que o pessoal pergunta muito também. Depois que eu coleto, eu tenho que centrifugar em até quanto tempo? E isso aí o pessoal bate atrás e não sabe, não acha um documento. Nesse manual tem também. Depois da coleta, você tem que centrifugar em até 2 horas e também temperatura ambiente, tá bom? Ó, olha aqui o que ele diz, ó. Antes da centrifugação, até 2 horas após a coleta, tá? E aqui o armazenamento, olha, até 8 horas em temperatura ambiente. Que estranho, quer dizer o quê? Então, a partir de hoje, soro que eu coletar no meu laboratório, eu posso armazenar até 8 horas em temperatura ambiente? Pode e deve, e é uma recomendação. Quer dizer que não vai ter problema não vai ter degradação de substância, de nenhum exame prejudicado, não. Até 8 horas, para a grande maioria dos exames, salvo aqueles que têm uma recomendação específica, até 8 horas, né? A grande parte dos anticorpos, hormônios, bioquímica, até 8 horas em soro, ele garante a estabilidade. Depois de centrifugar, depois de estar assim, ó, separado o soro do plasma. Quebra de padrão realmente. Mas se você for passar mais de 8 horas para analisar, digamos que foi coletado hoje, a sua unidade de coleta só chega à noite, as amostras é de um laboratório parceiro seu que só chega à noite, aí, como a gente sempre conheceu, refrigera e ele vai ter uma estabilidade para a grande maioria dos exames de 8 até 48 horas após a coleta, se refrigerado e separado assim.
E congelado a gente sabe que após mais de 48 horas de coleta. Congelado aí a gente pode ir muito pela instrução de cada exame no fabricante, tá? Mas aí vai meses, né? Grande maioria. Tá bom? Ficou claro? Soro, temperatura ambiente até 8 horas. Se passar de 8 horas, aí é que refrigera. E tem que centrifugar em até 2 horas após a coleta, tá? E muito importante, atenção, os tubos não devem ser recentrifugados. Não recentrifugue os tubos. Pode prejudicar aí, pode degradar, pode quebrar, pode prejudicar aí algum resultado de um ensaio, alguma substância, tá bom? Não recentrifugue os tubos. Centrifugação. Um processo super importante, geralmente é feito alguns minutos depois da coleta. Outras vezes é feito na triagem, já que fica dentro do NTO, tá? Mas o porquê que eu vou dar uma atenção especial à centrifugação? Porque a gente vê bastante divergência entre tempos e rotações para cada exame, para cada tipo de tubo. E aí eu vou trazer o que é a norma, o que é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, eles pedem, tá bom? Só que nesse caso aqui, essas recomendações, eu acredito que a gente tem ela mais claro também no manual de coleta de sangue venoso, mas também é da SBPC, eu vou mostrar a vocês. E o que é RPM? São rotações por minuto, é a velocidade da rotação. Se a rotação de uma centrífuga está programada em 3.000 RPM, quer dizer que os tubos lá vão girar 3.000 vezes a cada minuto em torno de um eixo fixo. Então ela vai girar, esse é o eixo fixo, ela vai girar assim, e isso vai fazer com que separe, né, o soro das hemácias ou o plasma das hemácias. Quando tem um gel, esse gel fica no meio separando, tá bom? Grande maioria trabalha com RPM, né, dos exames, mas alguns exames trabalham com força G. Manda você, ou RCF, que é a força centrífuga relativa, né, a força exercida durante a rotação, e aí existe um cálculo específico para isso. Um exemplo, tem exames que dizem, olha, é para utilizar uma força G de 500 G. Então o que ele está dizendo é que se a força centrífuga relativa é de 500 G, significa que a força que está sendo utilizada é 500 vezes maior que a força gravitacional da Terra. Eu preciso decorar isso e entender? Não. Mas eu preciso explicar, caso você seja uma pessoa curiosa e queira entender. Tá? Esse G é a quantidade de vezes maior que a força gravitacional da Terra. Ó, aqui eu já deixei uma calculadorazinha aqui, onde você vai acessar esse link e já vai poder colocar lá a quantidade de rotação e o tempo, e para você saber se vai atingir a força G pedida ali para o preparo daquele exame, tá bom? Como eu falei, a maioria utiliza, eles descrevem a rotação e o tempo, mas outros descrevem a força G, então você tem que saber calcular. E aí eu vou ajudar vocês a calcular. Como calcular a força G para a minha centrifugação? Tem um cálculo, que a RPM é igual a RCF vezes 10 a quinta dividido por 1 vezes 12, 1,12 vezes o raio. Só uma dica, esse raio, existem várias formas de medir o raio, mas a gente faz a medição, olha aqui o ponteiro do mouse, do centro até o final, aqui ó, o raio, do centro até o final aqui da borda do tubo. O diâmetro é completo e o raio é do centro até o final. Você calcula o raio da centrífuga. Pode ser medido de 3 formas, até a tampa do tubo, ó, até o meio do tubo, até o fundo do tubo, tá? Até o meio do tubo, se eu não me engano, eu falei aqui até o final da tampa do tubo, né? Mas até o meio do tubo é muito utilizado, né? Vai dar uma diferença aí de, em alguns casos, meio centímetro, alguma coisa do tipo, mas você tem esses 3 tipos aqui, tá bom? Até a tampa, aí até o final da tampa, até o meio do tubo ou até o final do tubo, tá bom? Pronto, aí aqui eu vou dar um exemplo, ó. Digamos que você quer descobrir como centrifugar a 1000 G, porque o exame, sei lá, um exame específico, ele está dizendo, olha, você tem que centrifugar 10 minutos a 1000 G. Aí você não pode ser RPM, é diferente. Você tem que transformar, de acordo com os dados que você tem, calcular essa força em G. Calcular quantos RPMs vai ser essa força G. Você pode utilizar a calculadorinha aqui que é mais rápido, mas para entender eu vou mostrar aqui também. O primeiro passo é medir o raio. Então digamos que o raio da sua centrífuga do centro até o meio do tubo, que é o mais utilizado, você utiliza, deu 8 centímetros. Então você 1000 vezes 10 a quinta, 1000 G, ó, 1000 G é o RCF que você quer.
RCF, tá? Força centrífuga relativa, ó, e aí vezes 10 a quinta, 1,12 vezes 8. Aí você vai só calculando, chegou a um RPM de 3.340. Então você vai entender que para esse exame, você vai centrifugar o tempo que ele pediu lá, 10 minutos, e para essa centrífuga 3.340. Que se for uma outra centrífuga, tem que fazer um novo cálculo, porque já pode mudar, tá bom? Então quando fizer o cálculo para o exame, já deixa lá na instrução ou numa etiquetazinha definida, para da próxima vez facilitar para quem for usar, tá bom? Muito bem, essa tabela aqui, ela apresenta os intervalos de centrifugação e força centrífuga relativa estimada para diferentes tipos de tubos. Essa tabela ela é retirada do manual de coleta venosa da SBPC, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? É uma tabela super, segue a CLSI também em alguns casos, geralmente eles são tirados da CLSI e ISO, né? Essas referências da SBPC são referências super confiáveis. Então aqui ele diz, geralmente, ó, porque você pode estar na dúvida, tá, mas tem muitos exames que eu faço que no fabricante ou no laboratório de apoio não diz a quantos minutos eu tenho que centrifugar, nem a quantos RPM, nem a quantos minutos. Então, para ajudar vocês a realizar o cálculo e a saber qual a padronização de vocês, a gente pode utilizar essa tabela. Tubo de vidro com gel separador, não é recomendado o tubo de vidro, já deixo claro aqui, tá bom? Pode quebrar e perde a amostra, pode contaminar outras amostras, tá? Mas tubo de vidro com gel separador é ativador de coágulo, geralmente de 1000 a 1300, tempo de 10 minutos, tá bom? Então aí você tem que calcular o raio do seu centrífugo, aí com o raio você faz o cálculo de quantos RPM seria. Digamos que aqui você chegasse a 3000, então geralmente 10 minutos a 3000 RPM. Para esse tubo, que muda de tubo para tubo. Tubo de plástico com gel, esse é o mais utilizado. Tubo de plástico com gel separador e ativador de coágulo. Então você vê que ele tem duas programações, tem uma com 10 minutos e uma de 4 a 5. Recomendo a de 10. A de 10 minutos é um tempo maior, mas como a rotação é mais baixa, existe um risco menor de degradar ou quebrar alguma substância que está ali no soro. Tá bom? Então você vai calcular isso, que vai dar entre 3 a 3.500, eu acredito, RPM, entre 2.800 a 3.500, dependendo da centrífuga, tá? 10 minutos. Tubo com gel separador e anticoagulante, existem esses tubos. Da mesma forma, ó, a programação bem parecida com a primeira aqui, ó. Tubo sem gel separador, aquele tampa vermelha, menor do que 1.300. Tubo contendo citrato. Olha o que ele diz aqui, ó. Sangue, ó, 2 asteriscos. Sangue coletado em tubos contendo citrato deve ser centrifugado a uma velocidade de tempo suficiente para a obtenção do PPP, que é o plasma pobre em plaquetas, que aí é onde as plaquetas devem estar inferior a 10.000, de acordo com as normas da CLSI. Por isso que você vê que é o único que tem um tempo de 15 minutos. A rotação nem vai mudar tanta, o RCF, mas o tempo é de 15 minutos, que já é para garantir que você vai ter um plasma pobre em plaquetas. Então, tubos de citrato têm uma rotação diferente, porque eles dependem disso para ter um resultado de qualidade dos exames da coagulação, tá bom? Muita atenção, tubo de citrato. E tubo com gel separador e com acelerador de coagulação, com ativador de coágulo, ó, 1.500 a 710 minutos, tá? Então é que ele dá as legendas, G, gravidade, RCF, força centrífuga relativa. E utilizando essa tabela você vai poder padronizar. Recomendo que você no seu documento, instruções de triagem, instruções no manual de coleta, você faça aí uma tabelinha de acordo com as centrífugas que você utiliza. A centrífuga da marca Kencom, de 12 tubos, para esse tubo é esse, para esse tubo é esse, deixa padronizadinho. Para essa outra marca aqui, a centrífuga a centrífuga de 60 tubos, de 24 tubos, é assim. Faça os cálculos, deixe tudo padronizado por tubo, por tempo e por RPM, para que facilite o uso para qualquer operador e que não fique um centrifugando de uma forma diferente do outro. Pronto, aqui é o livro que eu disse que eu tirei essa tabela, tá? Ó, da SBPC também, para a coleta de sangue venoso, né? Então ele tem essa tabelinha lá, um livro muito bom também, vou deixar disponível para download nos arquivos da aula, tá?
Mais uma quebra de padrão, sangue total. Você deve estar pensando aí, que é refrigerado. Não tem por onde ir refrigerado. Eu sempre transportei refrigerado, só que não. O recomendado para hemograma é que seja temperatura ambiente e temperatura ambiente 18 a 25 em até 8 horas. Ó, tá lá até lá na página 252. Eu deixei até a página aqui, foi ó. Recomenda-se que até na página 252, aquele manual azul, tá? Daquele primeiro lá, da fatores pré-analíticos, da SPPC também. Até 8 horas, a amostra está super estável para ser analisada. Quando, em temperatura ambiente, quando passar de 8 horas, aí o hemograma ele pode ser analisado em até 24 horas refrigerado. Então, se você leva menos do que 8 horas, nem refrigere. Faça aí normalzinho, tá bom? Esfregar sanguíneo até 3 horas após a coleta. Não deve ser confeccionado mais do que isso. Tem laboratórios que todo hemograma já fazem, já no ato da coleta já pega uma gotinha ali de sangue, já faz logo a extensão sanguínea, né? Para não passar esse prazo aqui. Aí você pode avaliar a possibilidade de você fazer isso. Tá bom? Mas é isso daí também. E tem que tomar muito cuidado com essa refrigeração, porque existe o risco de, caso tenha a formação de crioglobulinas, né, uma temperatura reduzida propicia isso daí, inferior a 4. Tá bom? Então, muito cuidado, tá? E mais uma quebra de padrão aqui, mas antes de apresentar ao armazenamento e transporte, eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui que o manual deixa bem claro, tá? O primeiro ponto é que ele pede para você ter atenção aos pacientes que fazem uso de heparina. Esses pacientes que fazem uso de heparina, eles têm as amostras deles têm que serem tratadas de uma forma diferente. Também, se o transporte do material biológico, no caso aí do tubo de citrato, ele for um transporte que você não consegue garantir que ele fique rígido, firme ali na caixa, ele pode ir trepidando, né? Ele pode ir sofrendo alguma agitação. Ele também recomenda nessas 2 situações o seguinte, que o plasma seja centrifugado, o tubo seja centrifugado em até 1 hora após a coleta e a análise seja feita em até 4 horas após a coleta. Então veja como isso é importante. Eu já deixo uma dica aí, recomendo você colocar como uma pergunta fixa para os exames da coagulação se o paciente faz uso de heparina. Porque se ele fizer, você tem que até rever o protocolo seu caso você tenha uma unidade mais distante, né, que essa unidade ela chegue em mais de 5 horas após a coleta e mais de 4 horas após a coleta. Então você deve até rever a coleta para pacientes que fazem uso de heparina nesse local. Então, pacientes que fazem uso de heparina, a centrifugação tem que ser em até 1 hora após a coleta e a análise da amostra tem que ser em até 4 horas após a coleta, tá bom? Fora, excluindo aí essa condição, que é uma exceção, a gente tem o seguinte, condições de armazenamento. Para o TAP, tempo de protrombina, que é o TAP, bem conhecido aí, acho que é a maior rotina de exame da coagulação é o TAP e o TTPA. Nós temos o seguinte, para amostras não centrifugadas ou centrifugadas sem separar o plasma, sem a separação, olha aí a quebra de padrão, temperatura ambiente até 24 horas após a coleta pode ser analisada. Quer dizer, William, que eu não preciso refrigerar se o meu tubo ele for analisado em até 24 horas após a coleta. É o que o manual pré-analítico da SBPC dos fatores pré-analíticos ele deixa bem claro. Se o seu TAP, se você for analisar em até 24 horas, você nem precisa centrifugar, nem separar o plasma, tá bom? Se for nesse prazo aqui. Caso vá ultrapassar isso aqui, aí você separa o plasma, você centrifuga, separa e congela a menos 20, dá por 2 semanas. Se você tiver aquele freezer que ele é mais potente, ele consegue congelar abaixo de 70 graus Celsius, você pode congelar a amostra por até 6 meses, tá bom? Ficou claro aqui, né? Preste atenção, eu estou falando para o TAP, porque agora a gente vai ver TTPA e outros exames, ele já é diferente. O TAP é mais tranquilo, vamos ver. Se lembrando que as amostras congeladas devem ser rapidamente descongeladas a 37 graus e analisadas de imediato. Se não puderem ser analisadas de imediato, as amostras podem ser mantidas por no máximo 2 horas a 4 graus antes da análise.
Então, digamos que você retirou a amostra do congelador, passou uma semana aí. Essa amostra ela tem que ser descongelada a 37 graus, tá bom? Rapidamente descongelada e tem que ser analisada de imediato, tá ok? Caso não possa, você pode aguardar até 2 horas, não pode ultrapassar 2 horas após a análise, desde que ela fique aí refrigerada, 4 graus, aproximadamente 4 graus, tá ok? Então vamos lá, ó. O TTPA, os exames da coagulação, eles têm aquela mesma restrição do paciente que faz uso de heparina, tá? Então, assim, aqui é o condições de armazenamento da mesma forma para pacientes que não fazem uso de heparina. Sem centrifugar o plasma, sem centrifugar o tubo, sem separar o plasma, o TTPA ele pode ser analisado em até 4 horas após a coleta. Veja como ele é diferente. O TAP pode ser analisado em até 24 horas. A diferença aqui é que ele também pode ser mantido em temperatura ambiente. Mas tanto refrigerado 2A8 quanto ambiente, o TTPA só tem uma estabilidade para ser analisado em até 4 horas após a coleta, independente se você vai centrifugar e separar o plasma ou não centrifugar, ou não separar o plasma, tá bom? Então, muita atenção nisso. Da mesma forma, se você não conseguir analisar em até 4 horas, você congela a -20, separa o plasma, centrifuga, separa e congela, tá? E a -70 até 6 meses, tá bom? O tempo de trombina, proteína C, fatores 5 e 8 e outros, eles funcionam sobre a mesma condição aqui para o TTPA, tá bom? Lembrando que vale também o descongelamento, tem que ser análise imediata, tá bom? E podem ficar, caso não seja analisado de imediato, você pode se analisar em até 2 horas, desde que deixe a amostra refrigerada, tá ok? 6.1.10. A amostra de paciente deve ser transportada e preservada em recipiente isotérmico, ó, veja só, isotérmico, né, garante a temperatura única, quando requerido, higienizável, impermeável, garantindo a sua estabilidade desde a coleta até a realização do exame, identificado com a simbologia de risco biológico, com os dizeres espécimes para diagnóstico e com o nome do laboratório responsável pelo envio. A evidência objetiva é o quê? Tem que estar descrito essa forma aqui nas instruções de armazenamento e transporte, que pode ser o mesmo manual de coleta. Você pode criar um manual só, que seria instruções de armazenamento, coleta, armazenamento e transporte, pode ser um só, tá? E aí eles vão ver como é que estão os recipientes. Os recipientes eles têm dessa forma, ó, se eles têm esse adesivo aqui fixado, que é categoria B, substância, categoria B, seguindo a exigência da RDC 20, que é aquela que a gente já viu na outra aula, transporte de material biológico humano, tem que estar fixado na caixa térmica de transporte, tá bom? Como ele diz aqui, ó, o nome do laboratório responsável, então a gente já recomenda que coloque o nome e o endereço, tá bom? E que a caixa ela seja térmica, porque ela vai ser isotérmica, vai poder higienizar, vai ser impermeável, tá bom? Certo? Então o material biológico categoria B tem que ter isso aqui, são as amostras para análise. Então eles podem pedir para ver as instruções e as caixas. Aqui uma dica de armazenamento de material biológico que eu trouxe para vocês. Ó. O gelo deve ser... É bom que o gelo seja colocado nas laterais da caixa no mínimo 30 minutos. Porque aí quando você fechar, a caixa já vai adquirindo, pegando aquela temperatura ali. Tá? Então fecha um pouquinho antes, 30 minutos, para a caixa já ficar refrigeradinha. Isso para materiais que precisam de refrigeramento. De refrigeração, que é a urina, que é um soro, um tubo ou outro que já tenha passado do prazo ali que precisa ser refrigerado. Então não deixe a amostra em contato direto com gelo, pode usar uma peça plástica assim para separar, para não deixar em contato direto com o gelo, ou colocar de uma forma que tenha algo distanciando, principalmente o hemograma, tá bom? Do tubo da DTA. Aqui, ó. Dicas de armazenamento de material biológico. Urina e fezes devem ser, e amostras destinadas à cultura, algum líquido, né? Alguma secreção, alguma coisa do tipo, devem ser embaladas individualmente. Então tem a embalagem primária, que é o próprio recipiente. Aí tem a sacolinha aqui, ó, individualmente, ó, não pode compartilhar a mesma sacola, que é a embalagem secundária. E tem a caixa, que é a embalagem terciária. Aí você atende tranquilamente a RDC 20, tá bom? Já o sangue, o tubo de sangue e alíquotas, né, soro,
podem ser transportadas na mesma embalagem, no saco plástico, como você vê aqui, ó. Tá bom? Desde que as tampas estejam voltadas para cima. Ele recomenda também que você tenha na RDC20 um papel, uma manta que possa absorver, uma mantinha absorvente. Existem alguns papéis absorventes que vêm no mercado, os mais baratos, que você pode enrolar aqui caso tenha extravasamento, o rompimento de uma tampa dessa, ela vai absorver o sangue, não vai contaminar todas as amostras, então isso é interessante que você coloque. Mas eles podem ser colocados na mesma sacola plástica, tá bom? Desde que seja organizadinho para não ter o risco de virar. Caso ele, para ele não ficar solto aqui como nessa imagem, você pode colocar um papel, pode colocar de forma que vai juntando lá, deixa ele sem trepidar muito, né, no transporte, tá bom? Atenção, lembrando que a maioria dos tubos de coleta deve ser transportada em temperatura ambiente 18 a 25, ou seja, a quantidade de gelo é reduzida apenas para manter essa temperatura. Um local quente demais como o Nordeste, né, aqui o Ceará, se você só fechar a caixa e não botar nenhuma barrinha de gelo, você ultrapassa essa temperatura aqui, principalmente se for um mês de outubro, final de ano assim até novembro, ultrapassa tranquilo. Aí coloca uma barrinha de gelo, você tem que fazer a validação na caixa, uma barrinha pequena ou grande, para garantir que a barrinha de gelo não desça também de 18, para garantir que fique nessa faixa aqui, a temperatura ambiente, tá? 6.1.10, olha aqui, eu já botei o isopor pod, né? Vamos já ver. A amostra de paciente deve ser transportada e preservada em recipiente, ó, é a mesma lá, né? Isotérmico, quando requerido, higienizável. Eita, higienizável. Por que eu coloquei de novo aqui? Porque o isopor não é higienizável, pessoal. Esse material de isopor aqui, ele é uma cama de micro-organismos. Ele é show para acumular micro-organismos. Então, ele foge da categoria de higienizável. Não pode estar sendo reutilizado para transporte. Então, quer dizer que eu não posso utilizar o isopor? Não deve. Minha recomendação é que só use caixas térmicas. Mas eu não posso usar, como se diz aqui, ó, de uso único depois de descartar. Mas aí a gente sabe que termina o quê? Acumulando. O isopor desse um isopor não é barato, às vezes é 15, 20 reais. Aí você vê ele branquinho, bonitinho. Eita, eu não vou jogar fora não. Aí termina que reutiliza, guarda. E você está indo contra a norma porque ele não é higienizável. As caixas térmicas são higienizáveis, tem que ter uma instrução de higienização e uma periodicidade semanal ou quinzenal de acordo com o uso aí. Mas o isopor você não pode higienizar. Porque se higienizar vai acumular ainda mais micro-organismos, tá bom? E não pode. Então ele foge da categoria de higienizável, é impermeável, é isotérmico, mas não é higienizável. Então o ideal é que use caixa térmica. Mas a gente sabe que para mandar num voo, né, para mandar de um local para outro em voo, só dá isopor. Aí você tem que ter um isoporzinho novo, mas chegou lá, a instrução é quebra. Quebra o isopor e joga fora. Se quiser estar dentro da norma, garantir o processo, garantir a segurança, garantir que vai estar livre de micro-organismo, quebra. E quando precisar utilizar, utiliza outro novo. 6.1.11 O transporte da amostra de paciente em áreas comuns a outros serviços ou de circulação de pessoas deve ser feito em condições de segurança conforme item 5.7, como a gente já viu anteriormente. Mas aí na instrução também, né, de transporte da amostra tem que estar descrevendo como é o transporte dessa amostra dentro do laboratório, em locais que tem outra circulação de pessoas, como é feito isso de forma segura, tá bom? Tudo direitinho. Você não pode, eu coloquei a caixinha aqui de novo porque mesmo que seja a amostra bem próximo, digamos, a coleta é aqui, o NTO é ali, na sala vizinha. Mas para sair nesse corredor, você tem que colocar numa caixinha, pode ser uma caixinha menorzinha, mas tem que ser da mesma forma, identificada com adesivo N3373, do mesmo material, tá bom? A caixa térmica, tudo direitinho. Quando da terceirização do transporte da amostra, deve exigir contrato formal, obedecendo aos critérios estabelecidos neste regulamento. Então, assim, 6.12 diz, caso você terceirize, você vai mandar lá para o Hermes Pardini, ou para o Diagnóstico Brasil, ou para um outro laboratório aí de apoio, certo? Tem que ter o contrato, tá? E o contrato tem que ter essa cláusula de transporte, garantindo que o transporte vai ser feito tudo conforme a RDC 20 pede.
E esses laboratórios maiores eles fazem, mas tome muito cuidado. Olha o que é que eu vou falar. Você está num local, isso acontece muito, onde os laboratórios eles terceirizam esse transporte. Então são empresas de logística, e às vezes é uma empresa nova que chegou no mercado, que não está devidamente treinada, habilitada. Então, mesmo que seja, você começou, mudou para um laboratório de apoio, ou mudou a logística, acompanhe, peça para acompanhar algumas vezes, ver como é que está a caixa, veja a temperatura, veja se eles estão colocando gelo, veja se o transporte congelado eles têm gelo seco, veja isso. Eu já vi acontecer em laboratórios grandes, mudar a logística e dar problema, principalmente em materiais congelados. Então, tá bom? Verifique o contrato e garanta que isso daí está sendo cumprido, de acordo com as exigências da Anvisa, RDC 20 também. 6.1.13, quando da importação ou exportação de espécimes para diagnóstico, devem ser seguidas a RDC Anvisa número 1, de 6 de dezembro de 2002, de portaria 1985, de outubro de 2001, 25, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-las. Isso aqui é o que? Você tem que ter, caso vocês importem ou exportem, né, material biológico, espécie para diagnóstico, tem que seguir essa legislação. Isso aí é mais raro, né, o laboratório fazer isso daí, laboratórios maiores fazem, né? Instruções, e tem que ter, na instrução, tem que ter um documento onde você diga como é que é feito essa importação, o armazenamento, como é a entrega, a distribuição, da exportação também, onde é que é pego, quanto tempo essa amostra fica armazenada, tudo direitinho, caso você trabalhe com a importação ou exportação de material de espécimes para diagnóstico, tá bom? Tem que dar uma olhadinha nessa portaria aqui, 2001, ou dependendo da época que você está, veja se ela não já foi atualizada, substituída por uma outra. Chegamos ao final da nossa aula, pessoal, da parte 2, da aula 8, fase pré-analítica, né? Veja aí que é uma aula bem demorada, né? E eu tento sempre ser nas minhas aulas bem objetivo, trazer aquilo que eu vejo que é a grande dúvida, que gera mais dúvida no pessoal, e eu tento trazer aí para vocês, para que fique mais prático e mais fácil de entender e de saber como aplicar, né? E como atender aos requisitos da RDC 302, tá bom? Vocês lembram que no final da aula 1 a gente fez uma pergunta, e eu vou repetir aqui, a gente vai ver a resposta. Existe uma fase no laboratório clínico que nela acontecem 70% das não conformidades. Você sabe qual? Vou dar 5 segundos para você pensar, caso você não tenha pensado. E a resposta é fase pré-analítica, justamente a que nós estamos estudando nessas duas aulas. E você já deve entender por quê, mas caso ainda não tenha entendido, a fase pré-analítica é uma das maiores fases, envolve o pedido médico, então envolve o médico, envolve o cliente, atender as orientações direitinho para não ter uma conformidade, às vezes o cliente mente, né, para poder fazer o exame alimento sobre o jejum, sobre o procedimento. Envolve o médico, o cliente, envolve o atendente cadastrar o exame, interpretar a guia médica correta, envolve o coletor fazer a coleta seguindo todos os procedimentos técnicos corretos, envolve o armazenamento e o transporte, o cara que transporta esse material para o setor técnico, tá vendo? Envolve ainda o setor técnico na fase final da pré-analítica, que é a centrifugação e a avaliação daquele material biológico. Então veja como são vários agentes, né? Vários colaboradores e pessoas envolvidos, e quase todos os processos manuais. O pedido médico é manual, o preparo, a orientação para o cliente é manual, o cadastro é manual assim. Utiliza um software, mas tem que preencher manualmente. A coleta é manual, o armazenamento e transporte é manual. Existe uma automação na fase pré-analítica ainda, nessa parte aí, às vezes da distribuição do tubo, às vezes aí tem a centrifugação, né? A separação dos tubos, mas ela é quase toda manual, por isso que a maioria das não conformidades acontece nessa fase. Espero que vocês tenham gostado, apliquem, tentem aplicar tudo que a gente viu aí no seu laboratório, e a gente se vê na próxima aula.